Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review e hoje eu quero apresentar nos mínimos detalhes esse livro que é uma relíquia, é uma preciosidade para todos os estudantes de teologia. O livro A Religião Cristã, na sua expressão doutrinária, é de Edgar Young Mullins, que foi um grande teólogo de linha batista, que teve um ministério muito lindo lá no longínquo século XIX. Aqui a gente vai ter uma abordagem clara, uma abordagem bíblica e ao mesmo tempo profunda a respeito da religião cristã e também sobre as doutrinas cristãs, dentro de uma visão batista, uma visão conservadora. E ao mesmo tempo, você que procura um material de linha batista que não seja calvinista, esse livro da editora Hagnus traz esse entendimento para nós. Bom, é um clássico da teologia, principalmente para o público batista. Infelizmente ele está um pouco sumido aí do mercado, mas se você esforçar um pouquinho, você consegue encontrar essa obra em várias livrarias aí online pelo Brasil afora. Eu vou deixar na descrição o link. Ainda tem uma livraria que possui alguns exemplares, então corra lá e compre o seu, mas provavelmente, talvez, você vai chegar lá e não vai conseguir encontrar mais, porque são poucas unidades apenas. Vamos para a mesa, vamos conferir o conteúdo dessa obra. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o livro A Religião Cristã, na sua expressão doutrinária, Edgar Young Mullins. É uma publicação da Hagnus, é um livro de capa dura, é um livro que é bem antigo, como eu disse no início do vídeo. Eu acho que a editora Hagnus não deve fazer uma nova impressão dessa obra. É uma pena porque é um material clássico, histórico. Então, olha só que informações interessantes, né? A religião cristã, na sua expressão doutrinária, nos apresenta a teologia como qualquer outra ciência que estiver viva, progride, mas diferentemente das outras ciências, a sua base e sustentação é Cristo e o Novo Testamento, o que significa que estes são a causa deste constante crescimento. O objetivo da religião não cresce, mas o assunto nunca atinge o estágio final nesta vida. A verdade não muda, mas aprendemos a verdade com crescente clareza. Então são pontos muito interessantes, né? Como o conteúdo da obra é capa dura. Gente, eu comprei esse livro novo, lacrado, mas ele veio assim, eu acho que ele ficou muito tempo guardado. E aí ele veio um pouquinho com pontos de oxidação, mas isso aqui é porque eu vou mostrar para vocês o ano que ele foi impresso. Olha só, fevereiro de 2005, e eu comprei ele, eu até coloquei a data, dia 15/7/2024. Então se passaram aí quase 20 anos que eu comprei ele ficou guardado, lacrado, eu comprei ele lacradinho, né? 2005, com 2015, 19 anos me aguardando, né? Fiquei muito feliz. É uma obra histórica, como eu disse. O material mesmo, a obra, olha só, ela foi publicada originalmente por Casa Bautista de Publicaciones, lá dos Estados Unidos. É uma obra de linha batista. O Edgar Mullins, ele teve um ministério aí de professor no Seminário Teológico Batista do Sul, lá nos Estados Unidos, lá pelos anos 1800, em Guaraná com rolha. Vamos ver o índice? Olha só. Capítulo 1, Religião e Teologia, traz aspectos introdutórios. Já o capítulo 2 é o conhecimento sobre Deus. Capítulo 3, Estudos preliminares da experiência cristã. Capítulo 4, o conhecimento cristão e outras formas de conhecimento. Capítulo 5, a revelação. Capítulo 6, a revelação suprema, Jesus Cristo. Capítulo 7, a divindade de Cristo. Capítulo 8, o Espírito Santo e a Trindade. Capítulo 9, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 10, a criação. Capítulo 11, providência. Capítulo 12, o pecado. Então são vários capítulos, né? Capítulo 13, a obra salvífica de Cristo. 14, a eleição, a iniciativa de Deus na salvação. Capítulo 15, os princípios da vida cristã. 16, a continuação da vida cristã. E 17, as últimas coisas. É um material que tem mais de 600 páginas, tá? Então é uma teologia saindo do básico, entrando para o intermediário. No prefácio, a gente tem a proposta do material e também a linha teológica.
Então, por exemplo, olha só, ele coloca aqui, o arminianismo passava por cima de certas verdades essenciais acerca de Deus a defender com veemência a liberdade humana. Em contrapartida, o calvinismo exagerou algumas de suas conclusões no desejo sincero de salvaguardar a verdade da soberania de Deus. Estamos aprendendo a romper com essas duas posições e nos apegar fielmente às Escrituras ao mesmo tempo em que retemos a verdade de cada uma desses dois sistemas. Geralmente, materiais teológicos que trazem esse entendimento, eles têm uma inclinação ao arminianismo, tá? Então, o autor, apesar de não se posicionar como arminiano, ele segue uma linha próxima a um arminianismo de 4 pontos, tá bom? Então, olha só, com a finalidade de clareza e legibilidade, optou-se pelo uso da linguagem não técnica e mais simples possível. Então, olha só, o livro foi escrito para ser usado pelos estudantes de teologia, e é essa a proposta do Edgar Muniz, né? Capítulo 1, ele vai trazer a religião e teologia. O objetivo desse tratado é duplo. Primeiro, o de estabelecer o conteúdo da religião cristã, e segundo, de estabelecer as doutrinas da religião que surgem dela e que são necessárias para explicar o seu sentido. Então acabou que o prefácio já entra no primeiro capítulo. Tamanho de letra muito confortável, muito confortável. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que você não encontra notas de rodapé, tá? Então aqui a gente tem o conteúdo da obra, o título, tanto do capítulo como também do livro, e embaixo o número da página, bem na pontinha para ficar fácil na hora de localizar. Então é um material bem dogmático, que o autor desenvolve o seu pensamento, e unicamente o seu pensamento. E é uma organização simples, ele tem subtópicos, tá? Como vocês já estão percebendo, mas não é muito o foco dele, não. As poucas notinhas que nós encontramos no rodapé, como essa, na verdade são citações, tá? Que ele faz, mas são poucas, praticamente nenhuma, tá bom? Aqui a gente ainda está no primeiro capítulo. Cada capítulo traz assim uns pontos, né? Não tem uma linguagem técnica, não tem uma linguagem difícil. E como eu disse para vocês, o autor ele era batista, lá do Seminário Teológico Batista do Sul. E é um batista conservador, é um batista que não é pentecostal, porque nesse tempo ainda não tinha acontecido os movimentos, né, pentecostais. Isso aqui é de 1800 e, sei lá, final do século XIX talvez. Então, mas é um material muito bíblico, muito bem organizado. Então aqui o capítulo 3 vai falar um pouquinho da experiência cristã. E ele tem esse foco, né, de trazer um aspecto bem prático da teologia. Porque, olha só o tema, né? A religião cristã na sua expressão doutrinária. Então traz aspectos da religião cristã, das doutrinas, mas para a gente viver. Então, olha só, cada estrofe é um ponto que ele organiza. A análise da experiência cristã. A iniciativa precede o lado divino. A mensagem nos alcança, mas na maioria das vezes através de agentes humanos. E eu gostei muito que ele traz esse enfoque da importância, né, da pregação, e também não só a ação que a ação de Deus ela vem em primeiro lugar, mas também há uma responsabilidade humana. Diz que lá no início ele disse que pega os pontos do calvinismo, do arminianismo, né, soberania de Deus e responsabilidade humana. Resposta do pecador à mensagem do evangelho é um ato de liberdade moral. Deus se aproxima graciosamente dos homens com a oferta da salvação através de Cristo, mas as forças divinas que operam através do evangelho estão ordenadas e adaptadas para evocarem uma livre resposta moral da parte do homem. Coação aqui, como qualquer parte na esfera moral, destruiria o mais elevado elemento da natureza humana. A resposta humana ao apelo do evangelho consiste nos primeiros estágios de 2 atos. Primeiro, em afastar-se do pecado, e segundo, em um ato de confiança em Cristo como Redentor propiciatório. É muito prático o material, né? Como vocês estão percebendo, tá bom? E ele desenvolve isso em vários pontos, em vários aspectos. Olha só, traz, por exemplo, 3º ponto, 4º ponto, 5º ponto, e aí traz uma conclusão. Então é um material muito explicativo. Conhecimento cristão e outras formas de conhecimento. Aí ele vai falar um pouquinho da ciência, mas ele também vai trazer um foco da ética, da prática. Como eu disse, é bem pastoral também o material, tá? Muito pastoral.
Vamos andar um pouquinho aqui, para a gente mostrar alguns outros pontos. Eu já tinha apresentado essa obra no vídeo com as primeiras impressões. Olha só o capítulo 6. Cada capítulo tem um título bem chamativo, bem visível. A revelação suprema, Jesus Cristo. Cristo, a chave das Escrituras. Aí ele vai dizer, Jesus Cristo é a chave para a interpretação da Escritura. Ele é a flecha do arco ou a lança neste vasto arco de verdade bíblica. Um dos caracteres mais notórios da literatura do Antigo Testamento é seu elemento messiânico. Em muitas e variadas formas, o conteúdo preciso da esperança messiânica é expresso. Os intérpretes podem procurar fazer muito no procedimento de trazer os pormenores da profecia e seu cumprimento. Os profetas esperavam um libertador, um grande general, um reino santo, um reinado de um rei justo, a presença de Deus entre os homens, um mundo transformado sob o poder do escolhido de Deus. Aí ele vai desenvolvendo. Segue-se, pois, que os evangelhos são para nós de suma importância em nosso estudo da Bíblia. O Antigo Testamento, em todas as suas linhas de desenvolvimento, culmina em Jesus Cristo. Ele é o grande fato histórico, a pedra angular do cristianismo. Então tá vendo, é uma construção lógica e muito assim, de fácil entendimento, você não fica com a cabeça pesada, né? E aí a gente tem, olha só, o desenvolvimento bíblico disso. Ele traz aqui textos bíblicos, né? Então é muito legal mesmo. Capítulo 7, ó, a divindade de Cristo, claro que ele vai dentro das Escrituras. E ele traz aspectos práticos, né? Nossa crença na divindade de Cristo resulta também no fato que a nossa redenção nele não é meramente uma experiência individual, é também social e histórica. Olha, ele vai desenvolvendo, tá? Aí tem os textos bíblicos, ó, Colossenses 2:9. A oração de Deus em Cristo é necessária para completar o fator histórico objetivo da vida religiosa do homem. Então tem também, ó, o livre-arbítrio do homem estava incluído nessa revelação exterior de Cristo. Sem dúvida, por seu poder absoluto, Deus poderia ter forçado a mente humana para que sustentasse os conceitos dele, mesmo que eram verdadeiros. Poderia ter compelido a um cumprimento da mensagem profética no pensamento humano, mas isso teria exigido um milagre contínuo. Tenderia a destruir a liberdade do homem. O Evangelho objetivo, um Cristo histórico, apresenta uma revelação objetiva de Deus para que o homem a interprete e a entenda. Um objeto para que o homem o escolha ou o descarte. Gente, isso aqui é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Tem um capítulo que fala a respeito do Espírito Santo, da Trindade, tá? Tem os textos bíblicos, tem também algumas objeções e explicações com relação a isso. Capítulo 9, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai trabalhar um pouquinho a definição de Deus. Começamos com uma definição de Deus da seguinte maneira: Deus é o Supremo Espírito Pessoal perfeito em todos os atributos, a fonte, o sustentáculo e o fim do universo, quem o guia conforme o propósito sábio, reto e amoroso revelado em Jesus Cristo, que habita em todas as coisas mediante o Espírito Santo, procurando sempre transformá-las conforme a sua vontade e trazê-las ao seu reino. Muito top, né? Aí tem aqui os atributos de Deus, cada um deles, tá? Ele explica cada um assim dentro de um pormenor. Então é muito interessante também esse capítulo, tá? Capítulo 11 é a providência. E aí ele vai trazer a ação atual de Deus no mundo e contínua também, tá? Tem pontos aqui muito especiais também. E é uma linguagem de fácil entendimento, não é nada complicado. Dentro da providência ele trabalha um pouquinho sobre os anjos. Interessante. E aí a partir do capítulo 12, aí já vai entrar mais na parte da salvação. Então ele vai falar no capítulo 12 sobre a origem do pecado. E tem pontos aqui muito importantes nesse capítulo. O ensino bíblico sobre o pecado. Então ele traz tanto no Antigo como no Novo Testamento. A penalidade, a consequência do pecado. A solução do problema do pecado por meio da experiência cristã. Ele traz a depravação total e a obra salvífica de Cristo. E aí vai trazer um pouquinho sobre aquilo que Cristo fez pelo ser humano. Então, ainda dentro da cristologia, né? Então, aspectos muito importantes. Ele vai falar da propiciação, vai explicar o que é a propiciação, o que é a redenção,
a referência da propiciação em relação a Deus e ao homem. Então são pontos muito importantes. E tem aqui algumas marcações que eu fiz para a gente compreender a linha teológica do material na soterologia, porque de resto a gente já viu que é uma teologia sistemática, porém que abrange essa parte prática. Então, a propiciação de Cristo foi feita por todos os homens. Então, a última passagem, qual passagem? 1 Timóteo 4:10. Torna evidente a doutrina que nem todos os homens participam igualmente dos benefícios da propiciação de Cristo. Os que permanecem na incredulidade não são salvos. Contudo, eles participam de muitas das bênçãos comuns da vida pela obra de Cristo. Então ele traz aqui esse entendimento. Aí tem aqui a eleição, a iniciativa de Deus na salvação, capítulo 14. Aí ele traz aqui um pouco da explicação e diz: por isso adotamos e expressamos aqui o seguinte princípio: a iniciativa de Deus na salvação dos homens. A iniciativa foi de Deus e não do homem. Isso é claro, né? Olha que interessante. Ele deu os primeiros passos e continuou em sua bondosa atividade com a qual os homens foram salvos. Não é certo, porém, que Deus criou alguns homens expressamente com a finalidade de condená-los, porque não é sua vontade que alguns pereçam, mas que todos vivam. Não é certo que a propiciação de Cristo fosse limitada. É uma propiciação universal, como já foi observado. Tá vendo? Então, ele crê uma expiação ilimitada. E aí, ainda trabalhando na eleição, né? Seu método de salvar indivíduos pode ser mais entendido somente em seu contexto do plano propósito. Segundo, tudo que pode à primeira vista parecer arbitrário ou caprichoso, o procedimento de Deus para com os homens deixa de ser assim quando se olha à luz do seu bondoso propósito para a humanidade. Então Deus escolheu os homens para a salvação por causa de suas obras ou porque vê que crerão quando o evangelho lhes for pregado. Sem dúvida Deus prevê sua fé. A fé é, fora de contestação, uma condição para a salvação. O arminianismo crê dessa maneira, né? O próximo é isso. Então, ele traz aqui algumas outras explicações. Então, ele não se posicionou como arminiano, mas a linha de pensamento dele é próxima àquilo que o arminianismo crê, tá bom? Então, tem outros pontos aqui, eu não vou fazer a leitura de tudo, mas dentro desses princípios aqui você já consegue ter essa compreensão clara, né, sobre a eleição, a escolha de Deus, o livre-arbítrio, né, o começo da salvação. Então o chamado é o convite de Deus aos homens para que aceitem pela fé a salvação em Cristo. Nada pode ser mais claro pelo ensino da Escritura, pelo fato do homem, pelo fato do chamado e do convite universal. E há uma livre oferta de salvação a todos os que queiram arrepender e crer. Achei isso muito legal. Então, a presciência de que a oferta será desprezada não afeta a sinceridade desta. As Escrituras também tornam clara a ideia que a responsabilidade do desprezo está sobre os que desprezam a oferta do Evangelho. E os que fazem nem muito menos sobre o próprio Deus. É claro que Deus deseja a salvação de todos, ainda que não decrete eficazmente a salvação de todos. Interessante, né? Então esse capítulo é muito, muito importante. E aí tem aqui também, ainda nesse capítulo princípios da vida cristã, a ordem da salvação. Então qual é a ordem da salvação? Primeiro, arrependimento, fé, vários pontos sobre a fé, conversão, regeneração, muitos pontos também sobre a regeneração, né? Continuando aqui. Regeneração nas suas relações mais amplas. E aí vai caminhar aqui na justificação, outros pontos. Aí chega na justificação. Muito ponto, né? Olha só, bastante páginas. E aí adoção e filiação. Toda explicação sobre isso também. União com Cristo. Muitos pontos, várias passagens bíblicas, ele não fundamenta da cabeça dele. E aí a gente encerra o conteúdo dessa parte, muito importante. Capítulo 16 aí vai trabalhar a questão
da santificação, ele desenvolve da mesma maneira, e finaliza com a perseverança. Ele vai crer que ele vai fazer aqui algumas observações, né? Olha só, sendo assim, o Novo Testamento evita a tendência panteísta do calvinismo extremado e a tendência deísta do arminianismo radical. O ensino do Novo Testamento e a experiência cristã são completamente um ao manter apropriadamente relacionados aos aspectos divinos e humanos. Embora há reconhecimento claro da iniciativa de Deus, o pastor busca a ovelha perdida. Essa é a declaração de Jesus. O homem salvo sabe que é encontrado e é apreendido por Cristo. Assim testifica Paulo. Perdido também não é simplesmente encontrado. É mais que uma ovelha. É um pródigo em um país distante que precisa se arrepender. Assim ensina o Novo Testamento. O salvo sabe por experiência que foi encontrado, mas no significado salvador da palavra, quando se arrependeu dos seus pecados e respondeu ao amor que buscava. Esses dois elementos entram em cada período da vida cristã. Pede-se a nós que levemos a cabo a obra de nossa salvação, não a parte de Deus, mas porque Ele é o Deus que opera em nós, tanto querer como o efetuar. A verdadeira doutrina da perseverança deve ser encontrada, pois combinada em unidade os grupos de ensinamentos que foram empregados para apoiar ideias paradoxais. E aí ele vai trabalhar no equilíbrio, né? É mais ou menos da maneira como eu creio, que Deus preserva e há a nossa responsabilidade também de permanecer. Muito interessante. E aí o último capítulo, a doutrina das últimas coisas, né? Vai trazer um pouco a respeito da escatologia, e ele não se posiciona dentro de uma visão, mas da mesma maneira como ele faz no arminianismo, ou calvinismo, ele bate de frente com algumas linhas de pensamento, mas aparentemente ele se posiciona um pouco do lado amilenista, tá? Pelo que eu percebi. Então a questão sobre o milênio, né? A doutrina pós-milenista também sustenta que haverá um período de 1000 anos, né? Então que ele explica, os pré-milenistas também, ó. E aí ele traz objeção às duas teorias, tanto ao pré-milenismo como ao pós-milenismo. E aí eu reparei que no milenismo ele não traz nenhuma objeção. Então por isso que eu entendi que ele é um amilenista na sua escatologia. Mas ele explica bem aqui os pormenores. Não é um capítulo muito longo. Página 621 ele encerra. E aí a gente tem um índice remissivo, tá? Que é aquele índice para você estar consultando, procurando informações. Por exemplo, isso aqui é uma página que vai falar a respeito, sei lá, de obras. Aí tem aqui as páginas de obediência, aqui as páginas, onipotência. Então é um índice muito útil. E aí a gente encerra, como eu disse, esse livro ele foi impresso no verão de 2005. 2005 ele foi impresso. Eu comprei lacrado, tá? No dia 15/7/2024. Que beleza, isso aqui é um tesouro. Então tá aqui o review completo desse livro, de linha batista, bem tradicional, e de linha arminiana também, para você ter. E como você viu na linguagem, na maneira como o autor coloca, é um acervo de informações a respeito da religião cristã na sua expressão doutrinária. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.